Olá, irmãos, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um vídeo também um pouco diferente, mas também é, é espiritual, mas para mostrar para aquelas pessoas, né, para os nossos amigos, nossos irmãos, que falam que você não consegue informação, que muitas vezes não tem essa informação, fica difícil, que você não consegue. Então, eu dei uma pesquisada também. E eu já estava há um tempo querendo fazer esse vídeo, né? Busquei algumas informações, compilei e consegui trazer alguma coisa para o nosso vídeo. O tema do vídeo é de onde viemos e para onde vamos. Esse eu vou um pouco mais longe, né? Um pouco mais profundo do que a gente está acostumado a falar aqui. Falar mais daqui, mas eu quero falar da onde a gente veio, né? É, nossa, o nosso sistema solar, ele tá, nós vamos longe hoje. Tá? Nosso sistema solar, ele está localizado dentro da nossa galáxia, dentro de uma espiral chamado Braço de Órion, ou constelação de Órion, né? Isso que eu vou contar para os irmãos, ele aconteceu há pelo menos 619 mil anos, um pouco mais, um pouco menos, né? Para ter uma noção assim de tempo, né? Então houve uma rebelião num sistema de planetas, vamos falar assim. E nesse sistema de planetas, as pessoas os seres, né, as pessoas que moravam lá, eram planetas que já eram evoluídos, né? Mas eles resolveram seguir alguém, né, que não comungava com as leis de Deus, que já são infinitas, né? Universais e são infinitas, aquelas que nós já conversamos nos outros vídeos. Então eles não queriam seguir muito essas leis e começaram uma rebelião. E não foi pequena essa rebelião, ela foi bem grande essa rebelião, né? Mais ou menos 18 mundos, né, 18 planetas se uniram, né, nessa rebelião, tudo nesse braço, a espiral aí de Órion. Houve assim batalhas e chacinas assim absurda, né? Pra vocês terem uma ideia, foi destruído nessas batalhas aí 18 estrelas. Estrelas são coisas bem grandes, né? Maiores que planetas. E junto com essas estrelas destruídas foram destruídos também habitantes. Imagina quantos milhões, bilhões de pessoas que foram destruídas nessa chacina, né? Nesta rebelião que não foi pequena, ela foi muito grande. Né? Essa revolução aí teve vários planetas envolvidos. Eles começaram com essa revolução e foram, né? E participaram vários planetas, né? Num total aí de 18 planetas participaram dessa aí revolução. Essa revolução desses planetas, entre esses planetas, está aí Sirius, Arcturus, Canopus, Procyon, Alpha Centauro, Orion, Zeta Reticuli, Aldebaran, Capella, Altair. Então, como eu já disse aí, num total de 18 planetas, né? 18 mundos que ajudaram aí, que estavam nessa rebelião. Nem todos que estavam nesses planetas participaram, né? Mas aqueles mais brabinhos, aqueles que foram mais contras, que ouviram a voz aí de algumas pessoas, né? De um senhor chamado Lúcifer, né? De um senhor chamado Satã. São pessoas de grande
são de grandes desenvolvimentos, de grande desenvolvimento espiritual, né? Então essas pessoas seguiram, né, algumas ordens, algumas coisas e deram uma rebelada aí contra as leis de Deus, né? Então vocês já viram que mataram bastante gente, fizeram bastante coisas erradas, né? O tamanho que esses planetas pegaram, né? Onde é que eles estavam? Só para você ter uma ideia de tamanho, né? Mais ou menos, né? De onde é que estavam localizados esses planetas. Se você pegar assim para você sair de um planeta para ir até o final do outro planeta, né? Você teria que percorrer mais ou menos 14.765 anos. Isso se você andasse na velocidade da luz. A velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. Então, você levaria para percorrer esses planetas, né, esses 18 planetas que se rebelaram, 14.765 anos, para vocês verem o tamanho dessa revolução, né? Alguma coisa assim bem gigante mesmo. Aí chegou uma hora lá que Jesus, né, e outros espíritos da luz, de luz, deram um basta, resolveram dar um basta, né, nessa rebelião, amando de Deus, né? No amor e na paz eles fizeram isso, né? E como é que Jesus, eles foram conversando lá com Lúcifer, com os outros, né? E desculpa, irmãos. Nesses planetas que existiam, o que Jesus fez? Jesus encarnou nesses planetas. Encarnou e conversou com eles, foi falar das coisas de Deus, as coisas de luz. E muitos deles que moravam nesses planetas aceitaram, acordaram, porque também nem todos queriam essas batalhas, como sempre há, né? Com certeza nem todos queriam. E tinha planetas que tinha esses irmãos, esses seres eram bem desenvolvidos, né? Eram anjos, eram pessoas, eram irmãos assim, seres bem desenvolvidos. E Jesus foi nesses 18 planetas, né? Reencarnou e foi falar do evangelho, foi falar das coisas de Deus e pedindo para eles parar. Ah, mas como que Jesus fez isso? Como que Jesus, né? Tem bastante informação, mas nem tudo, né? Tem de informação. Então Jesus foi, falou, e aqueles que não quiseram participar, aqueles que não quiseram ir, quando eles desencarnavam, eles foram colocados num planeta chamado Capela, que também estava junto, né? Nesses planetas aí. Só que daí na parte espiritual, né? Na contraparte da Terra, né? Esse mundo era dos encarnados. Eles estavam, Jesus, depois que desencarnava, eles eram levados para a Capela. E essa aglomeração que teve em Capela, né? Não no mundo material, mas no mundo espiritual, foi cerca de 30 bilhões de espíritos, ou de almas, ou de seres que foram colocados lá em Capela desses 18 planetas. Que se rebelaram e que tinha mais gente que se rebelou, mas esses que se rebelaram não quiseram voltar atrás, não quiseram dar perdão, fizeram muita coisa errada. Aquela história que você faz, você tem que pagar, você tem que se acertar. E aqueles planetas, eles já estavam muito na frente. Esses planetas, eles estão muito na frente, hoje, inclusive, né? De Sírios, né? Eles estão muito na frente em desenvolvimento espiritual e material. Porque todos esses irmãos que vieram desses planetas há tanto tempo atrás, eles meio que pararam no tempo, né? Porque eles chegaram, alguns que chegaram aqui na Terra, eles foram trazidos todos para o nosso sistema solar. Mas os que chegaram aqui na Terra, quando chegaram aqui, era a época das cavernas, Neandertal. Então até os caras começarem a chegar a nossa parte que nós temos hoje, nessa nosso desenvolvimento, né? O deles já estão muito mais longe. Então, esses seres, esses irmãos que saíram desses planetas, não conseguem mais voltar lá para lá, porque o desenvolvimento deles espiritual tá muito pequeno perto daqueles irmãos, né? Então eles foram trazidos para o nosso sistema solar e alguns foram deixados aqui na Terra.
E desses que foram deixados aqui na Terra, irmão, tem grandes chances, né, do irmão que está me vendo, das pessoas ser um desses 18 planetas, desses rebelados. Lembra que eu já falei dos anjos caídos que seguiram Lúcifer? Pois é, fomos nós, ou quem já esteve aqui, né? Porque faz muitos anos atrás, talvez já passaram para outros planetas, já foram degradados. Vai ter agora de novo, mas esse degredo que eu falei para os irmãos, né? Quem não conseguir melhorar até 2550. Então e essa migração, vamos dizer assim, desses planetas para cá, o nosso sistema solar demorou. Para você trazer 30 bilhões foram em naves, né? Naves do outro. Porque na verdade a vida é do outro lado, falei para os irmãos, né? Não é aqui. Essas naves, irmãos, segundo relatos, cabiam aí cerca de 1 milhão de seres em cada nave, né? Que foram trazidos, mas imagina 30 bilhões, né? Para o nosso sistema solar. E eles foram colocados nesses planetas. Porque todos os planetas têm vida, todas as estrelas têm vida, né? E o nosso sistema solar, por mais que tenha planetas que são só de gás, planetas gasosos, mas tem vida também, irmãos. Então foram colocados esses 30 bilhões de seres nos planetas, aqui na Terra também, né? Só que aqui na Terra também tem seres de Erg, que esse já é um outro. É um outro vídeo, né? Tem seres de Nibiru, né? Tem seres draconianos, né? Não só desses lugares, mas tem outros lugares. Não esquecendo que nós somos hoje aqui degradados, presos cósmicos, né? 33 raças de seres, de irmãos que estamos aqui também aprendendo a conviver. Nós precisamos a conviver, a respeitar todos, né? E melhorar espiritualmente, como nós já conversamos em outros vídeos. Então, todos esses degradados, né? Eles foram contra as leis universais de Deus e do seu amor. Por isso que vieram para cá. Aquelas leis que nós já conversamos e com certeza tem outras leis por aí, né? Como eu já falei para os irmãos, tem 33 raças. Hoje nós temos 8 bilhões de irmãos, mais ou menos pelo censo, né? 7,8, 8 bilhões. Alguns espíritos falam que a gente tem 9 bilhões de seres encarnados na Terra. E falam também que nós temos 27 bilhões de desencarnados na Terra, no nosso planeta. Desses 8 bilhões, nós temos 27 desencarnados. Desses 27 bilhões desencarnados, a maioria está no umbral. Não está nas cidades astrais e nem ajudando no desenvolvimento das leis de Deus, do amor e da caridade e da fraternidade e de tudo mais. Continuam sendo contra as leis de Deus. Dá para ver hoje pelos irmãos encarnados, né? O que eles estão fazendo, né? Roubando, matando, políticos corruptos, empresários corruptos, artistas corruptos, tanta gente corrupta por aí, né? Que são contra. Então todas essas pessoas, todos esses seres vêm de lá, irmãos. Vêm desses lugares aí, que estamos aqui nesse planeta prisão. Se os irmãos quiserem aí se aprofundar um pouco mais, né? Tem no canal Metanoia, que eu já falei nesse canal, já indiquei, canal Metanoia. Tem um audiolivro sobre os exilados de Capela. Também existe um livro sobre o planeta Erg, que eu acabei falando, né? O que aconteceu com o planeta Erg e tudo. E tem um vídeo no canal Arca Ramatiz falando sobre a rebelião de Lúcifer e os exilados de Capela. Eu acho que, pelo que eu vi, pelo que eu li, a maioria dos irmãos que estão aqui são exilados de Capela, irmãos. Que fazem parte desses 18 planetas, né? Que estão aqui na Terra em forma de prisão para evolução, para melhoria, né? Então, todos nós precisamos evoluir. Uns ainda têm chance de ficar aqui, outros já não têm mais chance de ficar aqui. Uns vão desencarnar, vão morrer, vão para o umbral, mas ainda tem chance de ficar aqui. Outros vão desencarnar e vão direto ser transmigrados. Outros vão desencarnar, vão para o umbral e depois vão ser transmigrados. Então vejam quantos bilhões de almas de seres nós temos aqui. Nossa. Então eu fiz esse vídeo aí para os irmãos
ter uma ideia que existe material, né? Tem material bastante diverso. Não dá para dizer que a gente vai ser uma pessoa indouta, né? Sem nenhuma cultura, sem nenhum entendimento, é só buscar. Quem não tem internet, busca em livros. Ah, eu não tenho livro. Vai na Federação Espírita, tem biblioteca ali. Empresta. Compra livros. Se não conseguir comprar, empresta livros. No sebo. Tem muitos lugares, outros centros espíritas que tem livros, né? E vai se informando, irmão. Vai melhorando. A Bíblia. Começa pela Bíblia, eu sempre digo, né? Quer começar a estudar o mundo espiritual, começa pela Bíblia, irmãos. Pela Bíblia. Lê principalmente os evangelhos, né? O Novo Testamento. Depois de ler o Novo Testamento, você vai para... se fosse, né, se fosse poder dar um conselho, eu falaria assim: vá para os evangelhos, vá para o Novo Testamento, depois vai para as obras de Kardec. E depois vai vendo os vídeos, né? Vai vendo outras coisas e vai abrindo a sua mente. Você vai crescendo espiritualmente e Deus vai se fazendo dentro de você cada vez maior. Tá bom, irmãos? Então, Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus. A paz de Deus.